Nesse vídeo eu vou adivinhar e eu vou te ensinar a acertar várias questões de humanas que vão cair nessa prova do Enem 2025. Tá duvidando de mim? Assiste esse vídeo até o final, vai fazer a prova do Enem e depois você me conta se caiu ou não caiu. Você pode até duvidar de mim, mas se cair o que eu tô falando que vai cair, você vai acabar perdendo um acerto. Vai arriscar? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a 5ª maior nota do Brasil na prova do Enem e eu sou o único que já fui 6 vezes aprovado em medicina na USP, o curso mais concorrido do Brasil. E já faz 5 anos que eu trago conteúdos aqui para esse canal para estudantes que querem passar em medicina ou em outros cursos muito concorridos nas melhores universidades federais do país, utilizando a nota do Enem. Então, se você quer acertar mais questões na prova do Enem, que tá chegando ali no próximo domingo, você tá no lugar certo. E como eu prometi para vocês no começo do vídeo, nesse vídeo eu vou adivinhar, eu vou te mostrar questões que vão cair na prova do Enem 2025, porque estatisticamente elas sempre caem na prova do Enem, porque elas são questões modelo, ou seja, questões que se repetem ao longo dos anos. Nos últimos dias eu postei um vídeo aqui no canal das questões modelo de linguagens que eu tô apostando que vão cair no Enem 2025. Eu apostei entre 6 e 10 acertos, 6 e 10 questões que eu adivinhei e que eu vou te ensinar a acertar, no caso eu já te ensinei, e se você ainda não viu, recomendo fortemente que você passe para ver esse vídeo. E hoje chegou o dia então das questões modelo de humanas, questões que eu tô prevendo que vão aparecer na sua prova do Enem 2025 e que eu não só vou te mostrar a questão, eu vou resolver com você na prática, eu também vou te explicar tudo o que você precisa saber de um modo muito breve de teoria para acertar tanto essa questão como as outras maneiras que essa questão pode aparecer na sua prova. Então vamos lá então, pessoal, começando com nossa primeira questão modelo, modelinho de transição demográfica, assunto da demografia que se relaciona também com as pirâmides demográficas. Isso aqui, na verdade, é tudo um grande assunto que a gente estuda ali com 2 ou 3 caras diferentes. Então, como que funciona aqui as questões modelo? Todas elas seguem ali uma base teórica que eu vou te explicar muito rápido e com base ali nessa teoria vai ser o suficiente para você acertar tanto essa questão como as variações, as diferentes caras que ela pode trazer. Então isso é uma questão modelo, é uma questão que se repete com uma cara diferente, mas a essência e o raciocínio exatamente igual. Com menos de 5 minutos de explicação, eu consigo garantir que você vai acertar várias das questões associadas a isso aqui. Só para vocês verem que eu não estou mentindo, dados reais. Esse modelo de transição demográfica, de demografia, caiu também em 2024, essa questão, caiu 2 vezes em 23, caiu em 22, em 21, em 20, 19, 2 vezes em 18, 3 vezes em 17. São questões que se repetem estatisticamente. Se caiu em todos esses anos, você vai duvidar que vai cair no Enem 2025 outra vez. Então vamos lá. O que você precisa entender aqui? Agora é o momento da explicação teórica. A gente tem aqui, então, esse conceito da transição demográfica. Ele basicamente explica como que a população de um país, que muitas vezes ela se divide de um modo, ela muda para uma tendência diferente. Vamos começar do mais básico. Quando você pega um país muito pobre, um país ali, pensa em Idade Média, muito tempo atrás, o que acontece? As pessoas tinham muitos filhos. É aquela história, não tinha nada para fazer, tinha muitos filhos. Então, as pessoas realmente tinham ali 10, 12 filhos por casal. Um número muito grande. Só que tinha doença, a condição de vida era horrível, não tinha método contraceptivo, as pessoas morriam, passavam fome, as condições de vida eram ruins. Então, nasciam muitas crianças, e a gente pode ver isso nessa pirâmide, ó. Essa pirâmide, ela representa justamente quantos seres vivos tem por faixa de idade. Aqui, ó, até os 10 anos nasciam muitas crianças, só que com o passar dos anos, algumas morriam, e aí sobravam menos crianças com 10 aos 19, porque um tanto já tinha morrido. Aí dos 20 ao 29, outros morriam. Aí dos 30 ao 39, outros morriam. E assim por vai. Até que a gente tinha poucos idosos, porque era muito difícil chegar na vida idosa, né? A expectativa de vida era baixa, porque a condição de vida era ruim, a fome era um problema, o problema de saúde, doenças, infectos contagiosas. Realmente é uma condição de vida associada a uma antiguidade ou aos países de vida mais pobres. Se você pegar ali as pirâmides demográficas do continente africano, os países que estão numa situação de pobreza maior têm ainda esse comportamento até hoje. Mas aconteceu em algum momento da história, em algum momento recente que a gente vai falar, alguma coisa, uma transição, que fez com que alguns países começassem a ter, em primeiro lugar, uma redução da quantidade de crianças nascendo. Olha como que aqui o número de crianças que tem 0 a 10 anos já é menor do que de 10 a 19. Por quê? Porque 10 anos atrás o pessoal ainda tinha muito filho. Aí hoje o pessoal já começou a ter menos filho. Sendo assim, as crianças daquela geração envelheceram, enquanto que hoje em dia não nasce muito criança mais. Por isso que diminuiu a quantidade. E aí,
Associada a isso, melhorou a condição de vida, as pessoas começaram a ter mais saúde, começaram a ter uma educação melhor, a alimentação melhorou, diminuiu a pobreza, então as pessoas passaram a viver mais, até que elas chegam na idade adulta e eles chegam na velhice também. Sendo assim, a população ela se tornou mais velha, você tem mais adultos do que crianças. Quando esse fenômeno progrediu ao extremo, e se passaram muitos anos, o número de crianças nascendo continuou muito pequeno. Só que aqueles adultos que tinham nascido algumas gerações atrás e que vivenciaram condições de vida melhor, eles começaram a envelhecer, 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 envelhecer. Até que chega um momento que aquele momento que teve um boom, que o pessoal ainda tinha muito filho, mas que os filhos já nasceram com uma condição de vida melhor e que, portanto, eles tiveram uma sobrevivência maior, eles estão todos velhos. E aí a gente tem aqui a inversão da pirâmide. A gente tem mais velhos do que crianças na população. E isso, claro, está associado a problemas. Cada uma dessas pirâmides mostra desafios sociais a serem resolvidos. O que é importante nesse modelo? A transição demográfica. É a transição dessa para essa. E a transição ela tem 4 fases e ali uma 5ª fase futura. O que acontece? Primeira fase, crescimento populacional reduzido. Pensa naquele exemplo que eu te dei, idade média. Cada casal tem 12 filhos, dos 12, 6 vão morrer para a peste, outros 4 vão morrer de fome ao longo da vida, outros 2 vão conseguir envelhecer. Sendo assim, nasce muita gente, a maioria não consegue sobreviver, fora os que morriam na guerra também. Então, isso aqui é a fase 1, é a pirâmide clássica. Aconteceu alguma coisa na história que fez com que a taxa de mortalidade começou a cair. O que aconteceu? Melhoraram as condições de vida. Medicina evoluiu, melhorou a produção de alimentos com a revolução agrícola, né? A gente tem a Revolução Verde, melhorou muito a produção de alimentos, a fome diminuiu, as guerras diminuíram. Sendo assim, as pessoas começaram a morrer menos, só que elas continuavam tendo muitos filhos. Isso fez um boom demográfico, fez com que as crianças começassem a nascer, só que agora elas não vão morrendo mais, elas vão sobrevivendo. Sendo assim, essa geração nasceu e conseguiu envelhecer. A gente chega então nesse primeiro momento. Então a gente tem aqui esse momento de grande explosão da população do país, ou o crescimento vegetativo é muito grande. Por quê? Porque as pessoas têm muitos filhos e as pessoas sobrevivem. Então nasce muita gente e morre pouca gente. Sendo assim, tem esse crescimento. Mas aí vem um terceiro momento que inverteu essa tendência. A qualidade de vida continua bacana. Só que as pessoas falaram, agora eu quero ter uma vida melhor. Agora a mulher começou a trabalhar fora de casa, a igualdade de gênero se tornou uma meta a ser atingida, ainda que não seja de fato real, ela se tornou uma meta para que as pessoas começaram a buscar, então as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho, surgiu aqui anticoncepcionais, então as pessoas começaram a escolher a hora que elas tinham filho, com isso as pessoas pararam de ter filho. De 10 filhos que às vezes a sua avó, sua bisavó teve, hoje em dia os pais têm 1, têm 2, muitos escolhem por não ter. Sendo assim, diminuiu drasticamente o nascimento. Então passou a nascer pouca gente e morrer pouca gente. E quando esse fenômeno se propagou ao longo do tempo, aquela população que antes nasceu na época do boom foi envelhecendo, 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 até que ela chega numa hora que ela envelhece muito e se torna majoritariamente velha. Isso aqui então é a transição demográfica. Quem são aqui os países em cada momento da história, né? A gente tem, por exemplo, essa aqui, igual eu falei, é associada a país pobre, subdesenvolvido. Essa pirâmide aqui, em que a gente tem a maioria da população na fase adulta, associada geralmente a um país em desenvolvimento, tipo o Brasil. E esse aqui é um país que já fez a transição há muito tempo. Pensa na Europa. Hoje em dia tem muito velho na Europa e poucos crianças. Por quê? Porque já passou pela transição há mais tempo. Aquela população do boom já envelheceu e hoje em dia as pessoas não querem mais ter filho. Sendo assim, a gente tem esses 3 dados. Muito importante pensar. E agora é dedução pura. Se aqui, nesse país, eu tenho muita criança morrendo, muita fome, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir em melhoria das condições de vida, melhoria dos direitos humanos, melhoria dos direitos sociais. As pessoas têm que ter acesso à comida, à educação, à saúde, é o mínimo. Aqui, eu tenho muitos adultos e adolescentes, poucas crianças e eu ainda não tenho muitos idosos. Eu tenho que fazer o quê? Investir na educação, universidade pública, trabalho, porque aí esse pessoal vai trabalhar.
Isso, inclusive, chama bônus demográfico, quando você tem a maior parte da população na idade economicamente ativa, com adultos trabalhando e gerando dinheiro para o país. Então isso aqui é uma oportunidade do país crescer. Só que, se o país não aproveitar, ele está lascado, porque em seguida vem o quê? Vem a população velha. Então você tem um monte de velhos aposentados que demandam muito tanto da previdência, né, da aposentadoria, quanto do sistema de saúde, porque eles têm muitos problemas de saúde, enquanto que você tem poucas crianças e poucos trabalhadores. Sendo assim, esse país está complicado, porque ele vai ter que lidar aqui com desafios associados à previdência, né, ao sistema de aposentadoria e à saúde. Com isso, então, a gente viu tudo de demografia. É um resumão que vai garantir que você vai acertar tudo. Vamos lá ver essas questões. Qual foi o efeito social resultante do avanço tecnológico mencionado no texto? Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos. Ó, o anticoncepcional. O anticoncepcional surgiu na fase 3, quando as pessoas começaram a ter menos filhos, né? Em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu e chegou no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre a crise demográfica, a aceleração dos processos de modernização e o boom da indústria farmacêutica. Então ele está falando, o que é essa discussão neomalthusiana, né? Em um momento em que as pessoas ainda tinham a preocupação da população crescer e não dar conta de atender aos suprimentos que a gente precisaria. Aquele pensamento de que muitas vezes a reprodução excessiva dos seres humanos, se eles tivessem muitos filhos, estaria associada ali a um desenvolvimento menor, a piores condições de vida, muitas vezes até a falta de recursos para ser oferecidos para essas pessoas. Então aqui, chegou o anticoncepcional, nesse momento em que as pessoas, já as mulheres estão querendo trabalhar mais, não estão querendo mais ter tanto filho, as pessoas querem escolher a hora que elas vão ter filho, aqui é geralmente a nossa geração, né? Às vezes nossos pais ainda têm muitos irmãos, nossos avós tinham muitos irmãos, mas os nossos pais ali já estão numa geração em que tem menos filhos. Então, qual foi o efeito social do desenvolvimento do anticoncepcional? Planejamento familiar. As mulheres escolheram não ter filhos porque elas queriam investir ali na família, queriam dar condições de vida melhor para ter menos filhos, assim poderiam guardar um pouquinho mais de dinheiro para investir na educação, na saúde. E aqui a gente teve então essa transição demográfica, né? A fase de queda da taxa de natalidade. Qual é a alternativa que diz isso? Afastamento da autoridade médica? Pelo contrário, se o anticoncepcional está surgindo, o médico agora ele está sendo importante para, vamos organizar aqui a taxa de natalidade, as pessoas vão ter menos filhos. Ele que está dando o anticoncepcional. Superação do discurso da moralidade pela ação da mídia estatal? Primeiro que a mídia não teve uma ação, o texto não fala isso pra gente. E segundo, essa superação é um distrator de extremismo. Então falando não tem mais discurso da moralidade? Não, né? Ampliação do debate público sobre o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? As pessoas escolherem quando elas querem ter filhos. Se ela pode tomar um anticoncepcional e aguardar para ter filho, ela vai ter esse planejamento familiar. Perfeito. A alternativa que descreve exatamente. Centralização da pesquisa científica pelo sistema de saúde, o texto não disse em nenhum momento que é centralizado. Inclusive, ele falou que chegou dos Estados Unidos para o Brasil, foi se difundindo, né? Enrijecimento das doutrinas religiosas. Mais uma vez, em nenhum momento o texto falou sobre doutrina religiosa. Neomalthusiano não tem nada de religioso. Aqui a gente viu, então, praticamente tudo relacionado à transição demográfica e a pirâmides demográficas. O que é importante? Lembra aqui da transição, lembra dos desafios associados a cada uma das pirâmides, lembra de quais são os países típicos aqui subdesenvolvidos, em desenvolvimento e Europa velha aqui, e lembra do bônus demográfico, muito importante. Resumaço em 5 minutos, hein? Mais uma questão modelo, questão de conflito pela terra, tá? Na geografia agrária. Uma área que cai extremamente no Enem, tem muitas questões por ano e ela é mal estudada. Os cursinhos trabalham ela mal, os professores geralmente não passam o que realmente cai. Conflito pela terra é um dos assuntos mais importantes para a prova de humanos do Enem. E eu tô apostando com vocês que assim como nos últimos anos caiu todos os anos, vai cair esse ano de novo. O que a gente tem que saber sobre conflito pela terra? Conflito pela terra é realmente ali uma consequência da estrutura fundiária que a gente tem no Brasil, que desde a colonização ali, desde sempre, é uma estrutura com muita terra na mão de poucos e muita gente que tem pouco acesso à terra. Quando você pensa no conflito, você tem que lembrar do agronegócio, você tem que lembrar da população indígena, que geralmente está em regiões que estão ali no contato, no confronto com a fronteira agrícola, que está se expandindo. Você tem que lembrar ali de alguns grupos que estão associados também a essa expansão da fronteira agrícola, que eu vou te contar daqui a pouco. Vamos lá. Aqui, o que o texto fala pra gente? O mapa aponta a necessidade de iniciativas governamentais voltadas para o quê? E que ele vai falar, olha, terras indígenas tiveram pelo menos um evento de desmatamento em 2021. 232 terras, né? E ele mostra o lugar. Principalmente aqui na
região da floresta amazônica, né? Onde a gente está tendo ali a expansão da fronteira agrícola. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar, o que vocês têm que saber, e algumas questões são mais fáceis, algumas mais difíceis, mas eu quero garantir que você vai acertar o que vai cair. A expansão da fronteira agrícola, como o nome dela diz, é uma expansão. Onde que a fronteira vai se expandir? Em lugares que já estão ali colonizados, já estão dominados pelo agronegócio há 500 anos, como é, por exemplo, aqui na região do sul da Bahia, região do Sudeste? Não. Expansão é levar para lugares que antes ela não estava. Então a fronteira agrícola, ela vai ganhando espaço, ó, ela vai avançando em relação aqui ao interior do Brasil ao longo da história. E aqui, por isso que nessa região ali, geralmente de contato com a floresta amazônica, que a gente vai ter os confrontos mais atuais em relação aqui ao conflito pela terra. Porque é onde está a expansão da fronteira agrícola. Fronteira de divisão, é onde que está terminando ali a fronteira agrícola, onde está terminando o lugar que o agronegócio atua. Basicamente, a expansão da fronteira agrícola tem o objetivo de vamos pegar mais terra, vamos plantar mais. Só que ela acontece com um encadeamento de eventos. Primeiro evento, existem áreas devolutas. Preciso saber o que é isso? Precisa, já caiu na prova do Enem, você precisava saber. Áreas devolutas são terras públicas, que não têm ali a propriedade privada de ninguém. Por exemplo, a floresta amazônica vai ter ali uma terra que é do Estado, é um bem comum, às vezes é preservado, é uma área pública. Não era para ter ninguém plantando lá. O que acontece? Um grupo chamado de grileiros, que são criminosos que falsificam documentos de posse da terra, ele vai lá e ele vai falsificar, falando, não, essa área não é pública. Olha aqui o documento, essa área é minha. Curiosidade, por que chama grileiro? Porque uma prática associada, eles pegavam um papel falsificado, colocavam numa caixa com grilos e o papel ficava meio amarelado, com aquela cor de papel velho, por causa do grilo na caixa, por isso que chamava de grileiro. Então o que o grileiro faz? Ele falsifica a propriedade e vende. Ele vai pegar essa propriedade, ele vai vender para o agro, ele vai vender lá para o madeireiro, vai vender para quem quer desmatar, quer tirar as árvores, quer vender a árvore. Então ele pega a propriedade que ele falsificou, não é dele, era do Estado, era numa área devoluta. E ele falsificou para fingir que era dele e revender. Então aqui vai ter pessoas comprando para plantar, para criar gado, para desmatar aquela região, que por causa do grileiro não é mais agora uma região pública de preservação, se tornou agora uma região que faz parte ali da fronteira agrícola, do espaço agrícola. E a gente tem conflitos, porque nessa região podem ter povos tradicionais, podem ter as comunidades ribeirinhas, podem ter povos indígenas que estavam morando lá, tendo seu estilo de vida, que estavam ali na sua reserva e que pelo conflito pela terra, pela expansão da fronteira agrícola, vão sendo pressionadas, vão sendo cerceadas, vão tendo seu espaço tomado. Isso aqui, então, é o conflito pela terra. Lembrar, existe também o conflito pela terra entre o grande produtor e o pequeno produtor. O grande produtor, latifúndio, plantação gigantesca, agronegócio, muita máquina, e ele vai competir de um modo desonesto e desigual, ele vai massacrar competitivamente, podemos dizer, o pequeno produtor, que ele tem uma rocinha ali em que ele planta um alface e ele planta uma couve. Não tem como competir com uma agroindústria. Sendo assim, o conflito pela terra é muito cobrado na prova do Enem, e aqui eu trouxe os principais agentes desse conflito, que vocês têm que ter atenção. Nesse caso, uma questão fácil, não é difícil, eu peguei ela como um contexto para aprofundar um pouco. O mapa aponta a necessidade de iniciativas do governo voltadas para quê? Eu tenho a expansão da fronteira agrícola nessas regiões que eram terras indígenas, em que a gente está tendo aqui o que ele falou para a gente, desmatamento, né? É a primeira consequência. Você tem ali o grileiro, ele vai falsificar a terra, vão desmatar para plantar, desmatar para criar gado. Então, o que o governo tem que fazer? Tem que fiscalizar mais, tem que ficar em cima, tem que ver se aquilo não era uma área devoluta, não era uma terra que deveria ser do governo, que não deveria ser um parque privado. Então, assim, projeto de exploração mineral, a exploração vai exigir que você degrade. Isso aqui é um dos agentes também. As mineradoras, né, elas querem que você desmata tudo para elas ir lá e minerar. E, inclusive, é uma questão muito cobrada também. Esse conflito entre mineradoras e povos indígenas, por exemplo, entre povos tradicionais. Ampliação de subsídios industriais. A indústria é justamente a agroindústria. Isso aqui só vai estar estimulando ainda mais. Política de fiscalização ambiental, perfeito. Aqui eu tenho que fiscalizar esse conflito pela terra. Eu tenho que fiscalizar se não tem ali um grileiro cometendo algum crime. Eu tenho que fiscalizar se não está tendo desmatamento ilegal. Então aqui, fiscalização sem muito problema, né? Mas, como eu disse, eu quis aprofundar porque podem cair outras coisas um pouco mais complicadas. Valorização de cultivos modernos. Cultivo moderno é justamente o agronegócio, a agroindústria. Se você valoriza o agronegócio, você não está combatendo a expansão da fronteira agrícola, né? Atividades de integração regional.
Isso aqui é uma alternativa bonita, mas que não responde e não justifica e não soluciona o nosso problema. É aquela alternativa que o Enem coloca como um clássico distrator. Ah, integrar as regiões do país é legal, só que isso aqui não vai fazer com que a gente tenha menos desmatamento. Pode ter até mais, né? Pode ter até mais. Se você levar, por exemplo, ali recursos, tecnologias, infraestrutura, a própria indústria do agro para a região que antes ali era uma região de preservação, por exemplo. Então aqui mais uma questãozinha modelo. Eu aposto com vocês, vai cair conflito pela Terra. Próximo modelo, caiu no Enem do ano passado, sempre cai. Placas tectônicas e as consequências dos seus movimentos, chamados de movimentos endógenos, movimentos ali que estão vindo de dentro da Terra. Placas tectônicas são ali as grandes placas que estão no nosso globo e que elas se deslocam, e com esse deslocamento a gente tem ali a formação dos continentes como a gente tem hoje. Claro, elas se deslocam um pouquíssimo por ano. É um negócio muito lento, não é um negócio rápido, e por isso que a gente nem percebe. Pra gente é como se tivesse parado. Mas que ao longo de milhões de anos a gente teve a formação e a disposição dos continentes como a gente conhece hoje no nosso mapa mundi, né? Sendo assim, o que cai de placas tectônicas? Primeira coisa é entender esse movimento, que eles acontecem. Antes, né, quando as placas tectônicas elas estavam todas unidas ali, a gente tinha a formação de um grande continente único, que era a Pangeia. Já caiu 2 questões falando sobre isso, falei aqui por desencargo de consciência. O que realmente cai todo ano, que é o nosso modelo, que a gente precisa saber? Os movimentos das placas tectônicas e suas consequências. Quando você tem placas tectônicas colidindo uma contra a outra, então ela está indo uma de frente com a outra, como nesse desenho, elas podem ter densidades diferentes. Então uma vai entrar por baixo da outra, a outra vai subir, elas vão praticamente se encavalar. Com isso, você tem ali uma placa que está indo para cá, a outra está indo para cá. Elas estão entrando em confronto. Uma entra embaixo da outra, o que a gente tem? Soerguimento de montanhas. Elas vão se levantando de modo a formar cordilheiras. Sendo assim, quando você tem placas convergentes, você vai ter a subducção que vai formar cordilheiras. Quando você tem placas divergentes, elas vão em direções opostas, elas se afastam, elas formam o que a gente chama de rifteamento. Nesse caso, elas estão realmente abrindo um espaço onde o magma vai sair ali do centro da Terra e vai ocupar e vai formar ali um novo solo, um novo relevo, uma nova estrutura geológica. Então, quando você tem essas placas se afastando, a gente vai formar o rifteamento. Um terceiro tipo que pode aparecer, quando elas são transformantes, elas deslizam de ladinho, assim, uma lateral contra a outra, podem formar falhas. Sendo aqui, quais delas podem estar associados ao abalo sísmico, ao terremoto, ao maremoto, ao tsunami? Principalmente subducção e as transformantes. Por quê? Porque tem atrito de uma falha com a outra. Pensa, é como se fosse ali o carrinho de batida. Você bate um no outro, dá aquela tremida, não dá? Imagina agora o planeta com uma grande placa de terra, uma batendo contra a outra. Isso vai tremer. Isso é basicamente ali o que causa o terremoto. Em termos muito simples, para você guardar, é isso. Você tem uma placa batendo contra a outra, está causando um tremor. Se está muito perto da região em que uma placa bate na outra, o tremor é muito forte. Se está muito longe, o tremor é muito fraco. Sendo assim, em regiões em que eu tenho intersecção, contato de placas tectônicas, como por exemplo ali no Japão, em que a gente tem muito desses eventos, eu vou ter terremotos muito fortes. No Brasil, que ele está bem no meio de uma placa tectônica, ele não está perto de nenhuma intersecção, nenhum contato, eu não vou ter muitos eventos assim, porque o terremoto depende desse atrito entre as placas. E até chegar no Brasil, ele já ficou muito fraquinho, a gente nem percebe. Sendo assim, vamos lá, ver o texto e resolver a questão. Isso aqui realmente cai muito, e esses termos que eu fui escrevendo aqui para vocês já apareceram também como resposta das alternativas. Olha, as diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem da distinta posição geográfica da cidade em relação a quê? Olha, um terremoto de magnitude 5,9 atingiu uma cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 km. Beleza, terremoto 5,9 já é mais fortinho. Um tremor de magnitude 4,8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do estado do Amazonas. O abalo é considerado mediano para os níveis do Brasil. Já é bem mais fraco, né? Apesar de parecer só um número de diferença, isso aqui é em escala logarítmica, então é muito, muito diferente. Esse aqui é bem mais forte. Enquanto que aqui em São Paulo, ele vai falar que teve um aqui que só teve magnitude 3, praticamente desprezível, né? A gente nem sente direito. Sendo assim, do que depende esses terremotos? O que depende de acontecer isso? De regiões de encontro de placas tectônicas, de regiões em que você vai estar tendo a subducção, por exemplo. Então, ó, planícies costeiras
Não, planície costeira não é encontro de placa tectônica. Bacias continentais também não é encontro de placa tectônica. Zonas de subducção é encontro de duas placas tectônicas, em que você vai ter aqui a formação de cordilheiras. Sendo assim, ficou bem tranquilo de dizer que a resposta aqui dessa questão é a C. Mais uma questão, olha aqui, cai praticamente todos os anos uma questão dessa. Muitos alunos erram, mas é uma questão importante de acertar. Se você quer ter uma nota muito alta em humanas, você quer se diferenciar, porque ela tem uma dificuldade média alta, mas geralmente tem bom poder de discriminação, então aumenta a sua nota pela TRI. Quarto modelo, na sociologia agora, isso aqui é muito bonito, indústria cultural. É um conceito desenvolvido por esses caras, Adorno e Horkheimer. São contemporâneos, né? Eles não são antigos, e eles analisam o que acontece na nossa sociedade contemporânea com a cultura de massa. O que é a cultura de massa? É aquela cultura que deixou de ser uma coisa distante do povo, aquela cultura erudita, né? Como você tinha ali, por exemplo, na antiguidade, que era uma arte ali só para os ricos, por exemplo. A cultura de massa é o filme que você vai assistir no cinema, que tem sei lá quantos milhões de visualizações. É aquela música que você vai ouvir aqui no YouTube e que vai ter um anúnciozinho rodando nela, mas é aquela cultura pro povão, é a cultura massificado, por isso que chama cultura de massa. É a nossa cultura no dia de hoje. Hoje em dia, praticamente, a nossa cultura se resume a essa cultura de povão. E o que eles estudaram sobre esse fenômeno, e o que eles falaram, por que a cultura seguiu essa tendência? Porque existe uma mercantilização da arte. A arte foi transformada em um produto, em uma mercadoria para ser comercializada pelo capitalismo. A arte, ela perdeu o seu significado principal de fazer artístico, de ser ali a forma de expressão, e ela hoje é feita como uma ferramenta para ganhar dinheiro, para ganhar muito dinheiro. Não é à toa que Hollywood existe e ganha muito dinheiro. Não é à toa que, por exemplo, os atores, os principais atores mais famosos, ganham muito dinheiro. Não é à toa que os cantores ganham muito dinheiro, porque a arte é feita para gerar dinheiro. É isso. Então ela é como um braço do capitalismo, né? O capitalismo, ele deu ali a volta, ele pegou a arte, a cultura para ele e transformou isso em uma ferramenta de ganhar dinheiro. Sendo assim, o que a indústria cultural fala? Que a arte hoje perdeu o espírito crítico, aquele espírito mais poético, e ela se tornou uma ferramenta para o acúmulo de capital. Vamos ver como que esse texto trouxe isso pra gente, e já podem ver, cai todo ano isso aqui, ó. Em 2024, no último ano, caiu 3 vezes. 3 questões isso aqui, é muito cobrado. Ó, o caráter contraditório mencionado no texto relaciona-se ao Woodstock surpreendeu porque esperava reunir bem menos pessoas. Foram vendidos cerca de 180 mil ingressos, mas diante do intenso fluxo de pessoas chegando à fazenda, onde o evento estava acontecendo, os organizadores decidiram torná-lo gratuito. A multidão fez sua própria música, compartilhou comida, convivendo por 3 dias com sujeira, lama e falta de estrutura. Woodstock foi pensado como um evento lucrativo. Era irresistível comunhão entre o pop rock e a indústria cultural. Mas a multidão, em sua criatividade e ilusões, fez parecer que 1969 era o ano zero de uma nova civilização. Transformados em filme, o festival recuperou facilmente, foi transformado em filme e recuperou facilmente os lucros perdidos com a derrubada das cercas. A indústria cultural não deixou de vencer e absorver, pouco a pouco, a criatividade juvenil expressa na música pop rock do final dos anos 70. O que esse texto está falando? Esse texto é muito bonito e eu acho que ele tem assim, uma pegada meio irônica, né? Ele é até um pouco debochado em alguns momentos. Ele fala sobre o Woodstock, que foi esse festival. Ele foi pensado para quê? Como um clássico, indústria cultural. Ele foi pensado para quê? Vender ingresso, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro. O que aconteceu? A multidão chegou lá, começou a virar uma coisa diferente, o pessoal começou a fazer aquelas festas, parecia que eles estavam se sentindo que era um mundo utópico, acabou que depois não ia cobrar mais o ingresso, e aí virou aquela festa, compartilha comida, a gente canta junto. Eles até falaram, ó, parecia que era um mundo novo. Mas a multidão, em sua criatividade, fez parecer que 1969 era o início de uma nova civilização, a civilização do paz e amor. Aí eles escrevem isso aqui, eu imagino aquele cara bem hipzão, né? Tipo, não, ó, paz e amor aqui, abaixo é o capital, o que importa aqui é a gente viver, as vivências humanas, é o amor. Mas a indústria cultural, ela é inevitável. O que eles fizeram? Pegaram esse evento histórico que aconteceu, que se tornou um marco, transformaram em filme e recuperaram facilmente o lucro perdido. E com isso, eles capitalizaram novamente, transformaram mais uma vez o que surgiu como um movimento mais popular de contestação em mais um braço para gerar muito dinheiro,
e o pop rock se tornou, de novo, um braço da indústria cultural. Se tornou uma ferramenta para gerar muito dinheiro. Sendo assim, o que esse texto fala pra gente? Por isso que eu acho que ele tem uma característica um pouco debochada, né? Ele vai falar, ó, você tá achando que você tá aí vencendo o sistema? Você tá achando que você tá aí agora, paz e amor? Tá vivendo a vida boa? Vai achando. O sistema é bem maior que você. Você está fazendo parte de algo ainda maior para gerar ainda mais dinheiro. Então, isso aqui então é muito, muito interessante, né? Essa questão ela ilustra perfeitamente essa dinâmica da indústria cultural no mundo atual. Ó, o caráter contraditório mencionado relaciona-se a quê? Cerceamento do livre pensamento? Não, a gente até viu que no evento teve assim essa liberdade, né? Esses momentos de liberdade. Não teve censura. Academicismo de linhas melódicas, pop rock ou música popular, não é nada acadêmico. Determinismo dos padrões estéticos, de novo, era uma música que surgiu nesse festival, uma coisa mais livre, mais povão, menos formal, então não tem nada de padrão estético muito determinado. Mercantilização das artes questionadoras é a resposta. Por quê? Você criou uma forma de arte que rompia com a indústria cultural, que eles fizeram, transformaram isso em uma forma de ganhar ainda mais dinheiro. Sendo assim, a alternativa D é perfeita. Espetacularização dos veículos midiáticos. Aqui a gente não está falando do veículo midiático, a gente está falando espetacularização da própria contestação, do próprio movimento contestatório, né? A mídia por si só já é espetacularizada. Então, o caráter contraditório, a contradição tá nisso. A gente fez uma arte de contestação, mas acabou que a arte acabou virando um braço do próprio sistema para gerar ainda mais dinheiro. Então, indústria cultural, depois disso aqui vocês não vão esquecer, cai demais, é uma questão a mais que eu te garanto aí. Por fim, nosso quinto modelo da aula de hoje, eu tenho que falar sobre patrimônio e sobre memória. Mas não é sobre um patrimônio qualquer, é sobre um patrimônio imaterial, que está totalmente ligado à cultura. O que é o patrimônio imaterial? É o patrimônio cultural. É aquele patrimônio que não é uma coisa que você pega. É um patrimônio que ele está presente nas tradições, está presente às vezes no sotaque, no jeito de falar, no vocabulário, está presente nas danças, está presente nos costumes, nas festas que existem em uma dada região. Então, se você pegar, por exemplo, ali o carnaval, não deixa de ser um patrimônio imaterial, é uma parte da cultura do Brasil. Você pegar ali a festa junina, principalmente ali mais para a região do Nordeste, que é muito forte, é um patrimônio imaterial, muito associado a essa questão cultural. E memória. O que é memória? Aqui eu não estou falando da memória individual, a sua memória, do que você se lembra das coisas. O Enem, ele fala sobre memória social, uma memória coletiva, coisas que aconteceram, grandes acontecimentos que fazem parte da cultura e que compõem ali uma identidade. Por isso que eles usam muito esse termo, identidade cultural. Faz aquela cultura ser diferente, ser única por um único motivo. E as questões desse modelo são sempre questões que valorizam muito, exaltam, preservam o patrimônio material, a cultura ou a memória, a identidade cultural, a identidade de regiões. Regional é uma palavra mágica aqui também. Você pega ali regiões específicas, tribos indígenas específicas, ou então comunidades específicas de uma dada região que tem uma cultura que vai ser preservada. Essas são as questões desse modelo. Vamos ver aqui na prática como que isso aparece. E ó, olha quanto cai. 4 vezes no último Enem. 23, 22, 21, 20, 19. Cai muito. Vamos lá, olha. O ritual brasileiro apresenta no texto para os seus adeptos. Olha aqui, ó, é um ritual brasileiro. Já deu para ter uma noção. Ritual é uma prática cultural. Vamos lá. Olha, no primeiro dia foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito do morto presente na sala. Aqueles que dançavam depositavam moedas ao passarem junto dela, e ao redor, milho branco, mel, águas, caçás e cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, caminharam pelo corredor, formando pelas casas, batendo com longas varas de bambu nos seus beirais, até alcançarem o portão de entrada. Aí, no terceiro dia, 4 pessoas, as mais influentes do culto, carregavam um lençol que aparentemente continha um corpo em seu interior. No entanto, esse corpo era formado por folhas verdes de plantas que foram derramados sobre uma pessoa. O que ele está descrevendo pra gente? Um funeral. Mas não é o funeral que a gente está acostumado, em que você vai lá no velório, aí, enfim, tem aquela disposição lá, o caixão, aí as pessoas se despedem, depois você tem um enterro. Ele está fazendo aqui quase que uma festa, né, uma festividade, é um ritual de uma cultura específica, uma maneira de enxergar a morte que é muito diferente da maneira habitual. Isso aqui é uma manifestação cultural plena, total, dentro de um grupo. Um grupo que tem um conjunto de crenças, um conjunto de valores, e que tem essa manifestação cultural específica. Essa manifestação é um patrimônio imaterial. Essa manifestação é uma memória coletiva, é uma memória social, é uma
identidade, dá identidade para essas pessoas, dá coesão. Elas sentem a mesma coisa, elas vivem a mesma coisa, elas pensam mais ou menos sobre a mesma coisa nesse momento e nesse contexto. Isso, então, são as questões clássicas de patrimônio. E quando você resgata, você preserva isso, você está valorizando a identidade, a cultura. Sendo assim, isso representa para os adeptos manutenção de uma memória coletiva? Preciso falar mais alguma coisa? Você está mantendo ali a identidade, a cultura, preservando. Essa alternativa aqui, ela sempre cai de um jeito até meio caricato. Quando você lê uma coisa que fala nesse sentido, 99% das vezes é a resposta certa da questão. Então, manter a cultura, preservar a identidade, são palavras mágicas para acertar esse tipo de questão. Contestação, já viu que não está contestando nada, eles estão vivenciando a prática cultural. Imolação de uma divindade africana? Sendo sincero, eu nem sei o que significa imolação. E divindade africana é um distrator muito comum. Eles sempre pegam e tentam trazer. Ah, não, beleza, essa prática cultural é como se fosse então uma reprodução religiosa. Não é. O Enem nunca cobra isso como uma reprodução religiosa da religião. É como a religião está presente nos valores culturais da pessoa. Então o que importa é a memória coletiva, é a prática cultural, é a identidade cultural. A religião, ela só é parte disso, mas isso é sempre um distrator. Quando ele coloca, geralmente, o termo religioso técnico, tá errado. Legitimação de uma prática pagã, essa aqui é inclusive uma alternativa politicamente incorreta, né? Você vai estar até falando, ó, não, tá vendo ali aquela prática que eles estão tendo, uma prática pagã. Olha, soa quase como se fosse uma crítica, um absurdo isso. Isso aqui nunca vai ser a resposta certa do Enem, porque ela tem uma conotação negativa, enquanto que esse texto, essa prática, ela tem uma conotação positiva. Promissão de uma revolta social, aqui a gente não tem nenhum indício de revolta, é uma vivência, é uma prática cultural. Então, essas questões aqui de patrimônio material, elas confundem um pouco se você for pela interpretação, mas se você conhece o modelo e esse padrão da resposta certa, não tem como errar, é marcar e seguir para a próxima. Então, mais uma vez, deu para garantir mais uma questão que vai cair aí na sua prova do Enem. Então, pessoal, passamos aqui por várias questões modelo que, como eu disse para vocês, vão cair na prova do Enem 2025. E aqui, com pouco tempo, eu te expliquei tudo o que você precisa saber de teoria, de raciocínios, para acertar cada uma delas e ganhar mais um ou até mais acertos em cada modelo na sua prova do Enem. Como eu disse, eu fiz esse vídeo nos últimos dias também para a prova de linguagens e também na semana que vem eu vou postar os modelos de natureza e de matemática para que você consiga ali melhorar o seu desempenho em todas as áreas da prova do Enem. Esses aqui foram só alguns, 5 de mais de 100 modelos que existem na prova de humanas. Claro, são 45 questões, nem todo modelo cai todo ano, mas quase todas as questões acabam estando dentro de algum modelo que existe. E existem, na verdade, nas 4 áreas, mais de 400 modelos de questões, mais de 400 questões modelo. Então, esses que eu trouxe aqui são os que eu acho que são mais prevalentes, assim, que mais se repetem, justamente para garantir que você vai conseguir acertar essas questões. Todos esses modelos, na verdade, eles existem dentro do Destrinchando o Enem, que é o meu treinamento completo em questões modelo, em que eu desenvolvi ao longo de muitos e muitos anos esse raciocínio, essa estratégia, esse conceito, né, de questão modelo. Eu criei, então, pela minha experiência, eu já percebia que a prova do Enem era muito repetitiva, muito padronizada. Ao longo dos anos eu fui estudando isso, juntando com a análise de dados, com análise estatística, com os microdados, com a matriz de referência, e eu fui construindo, então, cada um dos modelos, analisando várias vezes todas as provas da história do Enem. Então, como eu disse, hoje existem mais de 400 questões modelo, e no Destrinchando o Enem, que é meu treinamento completo, a gente segue essa estrutura. A gente trata ali de cada uma das teorias, dos conceitos importantes, e depois muita prática, muita resolução, muita identificação, para conseguir acertar. Caso você tenha se interessado ali em relação a essas questões modelo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você conhecer também o Destrinchando o Enem. No mais, conteúdo fortíssimo no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fortemente se inscrever, porque como eu disse, a gente só para depois da prova do segundo dia do Enem. Vai ter conteúdo todo dia nesse nível de qualidade, fora as lives, fora ali todos os extras e os presentes que eu vou soltar para vocês para realmente garantir que vocês vão acertar mais questões na prova do Enem. E antes de eu ir embora, eu tenho um último convite. Se você não está tão preocupado com o Enem desse ano, ou se você começou a estudar muito tarde, sua nota está muito longe da nota de corte, você acha que não vai ser possível ser aprovado com a nota do Enem desse ano, aqui eu já tenho um convite e um alerta também. É interessante começar a pensar numa preparação para 2026 e para se preparar realmente com extrema qualidade, é interessante que você procure estudar com o melhor cursinho online possível. Sendo assim, aqui fica a minha indicação. O Chapéu do Mago, que na minha concepção hoje é o melhor cursinho online do Brasil, que tem a equipe dos melhores professores do Brasil, realmente assim, é um material extremamente diferenciado. Eu assino embaixo que, para mim,
com a minha experiência de tirar notas recordes em todos os últimos anos do Enem, eu afirmo que o Chapéu do Mago é hoje o melhor cursinho online do Brasil. E o Chapéu do Mago ele vai fazer, depois da prova do Enem desse ano, uma oferta de Black Friday. Então, se você quer receber o melhor preço do ano e acessar vários conteúdos bônus que só vão ser liberados nessa oferta de Black Friday, eu vou deixar uma lista de espera aqui nos comentários do vídeo, também na descrição, para conhecer um pouco mais do Chapéu do Mago e para ter acesso a esse desconto, que realmente é sempre a melhor oportunidade do ano para entrar no Chapéu do Mago e estudar, então, com o melhor curso online do Brasil. Então, se esse é o seu caso, você está pensando na preparação para o ano seguinte, fica aqui o link. Por hoje, eu vou ficando por aqui, mas ainda hoje vai ter live e vai ter uma aula exclusiva direto do Destrinchando o Enem que eu vou liberar para vocês de presente e a gente se vê em breve.